Boa noite, amados. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que nós tenhamos uma noite de meditação na palavra do Senhor, abençoada. Hoje a gente vai falar de um tema que as pessoas gostam muito, né? Que é sobre o anticristo. É uma figura bastante controversa, né? Porque existem algumas interpretações com relação ao anticristo, a forma que ele vai agir, quando é que ele vem, o que ele vai fazer, a abrangência, né, do poder dele. Então tudo isso são situações que a gente vai estar meditando nessa noite e tentando entender melhor aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então eu quero que você nessa noite me acompanhe nesse estudo e eu quero que você vá meditando comigo. São algumas passagens que a gente vai ler. Não posso falar tudo porque ficaríamos muito tempo aqui meditando a respeito do anticristo. São muitos textos, são muitas ideias. Então eu vou tentar fazer uma síntese, né, daquilo que a Bíblia diz para a gente poder entender a respeito do anticristo. Então ele tem uma prefiguração, né? Ele aparece de várias formas, ele é mencionado em vários momentos da Bíblia, e tem alguns momentos principais, né, que a gente vai estar citando, mas ele foi falado pelos profetas, ele foi falado pelos apóstolos, ele foi citado pelo Senhor. E é um ser que causa assim, bastante espanto, né, na igreja, porque não é para menos, né? Existe uma linha que entende que a igreja é arrebatada antes da manifestação desse homem chamado anticristo. E existe uma outra linha que entende que a igreja passa pela tribulação e encontra com ela. Dessa linha com ele, né? Essa linha da qual eu também faço parte, porque a Bíblia me dá esse entendimento, né? Dentro do sermão escatológico de Jesus, dentro do ensinamento do apóstolo Paulo, dentro daquilo que profetizou Daniel, que também o João viu, né, no Apocalipse. Então são coisas que me levam a acreditar que nós encontraremos com este ente, né? Com essa pessoa, com esse ser, e que ele vai causar muitos males para a igreja. Então eu quero nesta noite orar com vocês. Vamos orar a princípio, né? E depois a gente vai ler Apocalipse capítulo 13, e aí nós vamos passear por alguns livros. Eu deixei mais ou menos organizado para dar um pouco mais de dinâmica, né, no estudo dessa noite, para que a gente possa entender melhor a respeito dessa pessoa que aparecerá, que virá ao mundo e tentará usurpar, né, tentará tomar o lugar de Jesus, e também ele vai se apresentar como Deus. Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos por podermos meditar na Tua Palavra nesta noite, que o Senhor possa descortinar, meu Deus, a revelação da Tua Palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos entender sobre essa figura tão enigmática que tem causado tanto temor da igreja, e também é conhecido até mesmo fora da igreja, de tanto que nós falamos a respeito deste ente que ainda virá. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a direção nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, eu quero, antes de falar com vocês, assim que eu terminar essa ministração, eu vou deixar ela mais alguns momentos no Facebook, mas como eu já falei para os irmãos na sede no domingo, e também Jardim Quera Lux, eu vou publicar no YouTube. E cada um de vocês que assistiram vão entrar no YouTube, né, no canal da igreja,
Neste mesmo estudo do Apocalipse, pega a caneca para mim que está ali, aquela caneca que eu vou sortear. E é aquela coloridinha em cima. Isso, por favor, obrigado. E então você vai entrar e você vai participar de um sorteio. Esse mês é o mês de aniversário da igreja e eu quero dar um prêmio para os irmãos. Então você vai entrar no estudo do Anticristo e você vai curtir e você vai fazer um comentário. O seu comentário vai ficar registrado. Todos os dias eu vou olhar e vou anotar as pessoas que fizeram comentário. As pessoas que fizeram comentário são essas que irão concorrer ao prêmio no dia 20 de setembro, no culto de missões que eu vou sortear lá na igreja sede, tá bom? Então quais são os prêmios? Vamos lá. Eu tenho 4 canetas da Colômbia, né? Então vai ser no culto de missões, 4 canetas da Colômbia. Eu tenho uma caneca, né, bem bonita, que vai ser sorteada também no culto das missões, e uma camiseta, tá? Sendo o prêmio principal essa camiseta aqui da cidade de Cartagena, na Colômbia, tá bom? Então eu vou sortear para os irmãos que entrarem depois no canal da igreja no YouTube, acharem lá o estudo sobre o Anticristo e fizerem um comentário, tá? Façam um comentário. O seu nome vai ficar registrado lá no canal do YouTube. Todos os dias até o dia 19 à noite eu vou dar uma olhadinha. No dia 20 de manhã eu vou dar a última olhada e depois eu vou para a igreja para sortear a caneca, as canetas e a camiseta nesse dia. Então serão 4, 5, 6 prêmios que serão sorteados, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor que está registrada no livro do Apocalipse, no capítulo 13, diz assim: Eu vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de urso, e a sua boca como o do leão. O dragão deu o seu poder, seu trono e o grande autoridade. Também vi que nas suas cabeças, como se estivesse ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois concedeu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também foi permitido que atacasse os santos e os vencesse. E lhe deu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém for levado a cativeiro, para cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Então, a gente vê essa passagem aqui, uma passagem apocalíptica, né? Então o livro de Apocalipse ele é cheio de sinais, ele é cheio de símbolos, e para a gente poder entender, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então vai falar que ele viu subir do mar essa besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. Lá na frente, o anjo vai explicar para o apóstolo João que essa besta que sobe do mar, o mar representa povos, línguas e nações, tribos, né? Então, o mar, a besta vai sair do meio do povo, vai sair do meio da civilização. E ela vai receber o poder de Satanás. Fala que aqui o dragão deu o poder. O dragão é Satanás. Vai dar poder a essa besta. Essa besta, a gente vai ver daqui a pouquinho, que trata-se do anticristo. E ele vai receber adoração e vai receber uma boca arrogante, né? Ele vai ser uma pessoa muito eloquente, vai ter uma boca arrogante para falar blasfêmias contra Deus. E ele tem um período de 42 meses. Então isso
é bom a gente guardar 42 meses. É o período que ele vai poder agir. E fala que ele vai abrir a boca dele, vai blasfemar contra Deus, vai blasfemar contra aqueles que habitam no céu. Ele vai ser permitido, ele perseguir os santos e vencer, né? Então a gente vai ter que entender bem quem são esses santos que o anticristo vai perseguir e vencer. Tem uma linha que vai falar que são os judeus que vão se converter durante esse período. E tem uma linha que diz também, essa mesma linha diz também, que são os crentes nominais que foram deixados, né? Eu não creio dessa forma. Eu não creio que se a pessoa hoje não está bem com Jesus e ela não foi arrebatada, ficou para trás, eu não creio que depois ela vai se converter. Porque a Bíblia é bem clara que todos adorarão o dragão. Está escrito aqui, ó, versículo 4. Todos adorarão o dragão. Todos é todos. Todos é todos. Quando fala todos é todos. Aí fala, e eles ainda vão falar, né? Quem é semelhante à besta? E depois ele fala aqui no final aqui que todos os habitantes da terra adorarão. Todos os habitantes da terra adorarão. Exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Porque quem vai adorar? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão escritos no livro do Cordeiro. Então, num panorama geral é isso. Surge essa besta, esse ser, que vai receber a autoridade de Satanás para seduzir as nações, perseguir os santos e matar os santos. E esse ser, esse anticristo, vai ser adorado por todos os povos, vai ser adorado por todas as nações e vai ser venerado pelos líderes do mundo. Então, primeira coisa que eu quero deixar para vocês saberem: anticristo, né? A palavra anti vem do grego, quer dizer opositor, ou seja, aquele que se opõe, ou aquele que se coloca no lugar de. Então, ele se opõe a Cristo e se coloca no lugar de Cristo, tá? Então, anticristo, ele é opositor ao Cristo e ele se coloca no lugar de Cristo. Assim como o nosso Deus é um Deus trino, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe também a trindade do mal, através de Satanás, que é o antideus, o anticristo, que é o antimessias, e o falso profeta, que é o anti-Espírito Santo. Então essa trindade maligna, ela vai se juntar para se levantar contra Deus. Por quê? Você pode ver que o diabo, ele sempre quis ser Deus, estar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Você vai ver lá em Isaías 14, Ezequiel 28, as profecias falando que ele falava: eu serei como o Altíssimo, eu vou me colocar sobre as estrelas do céu, eu vou me assentar no trono de Deus. Então Deus vai e precipita o diabo, né, da presença dele, e ele continua sempre com esse desejo de estar no lugar de Deus. Então, para que ele venha tentar ferir a santidade e a glória de Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai levantar esse anticristo, esse antimessias, tentando colocá-lo no lugar de Jesus, para que ele possa ferir a glória, a santidade de Deus e perseguir os santos do Senhor. A gente vai ver que ele vai perseguir, vai matar os santos do Senhor, tá? E a gente só tem que entender quem são esses santos, né? Eu entendo que é a igreja. Tem gente que pensa que é Israel. Tem gente que pensa que são os crentes nominais, né? Aqueles que iam à igreja, que se batizaram, tal, mas abandonaram a fé, ficaram de lado. Aí vê a igreja arrebatada, vai embora, fala: poxa, agora é a hora de eu me acertar. Não creio dessa forma. Não creio dessa forma. Quero deixar aqui uma curiosidade. No final eu vou trazer um pouquinho mais de luz com relação a isso e vou deixar para os irmãos pensarem a respeito disso. A igreja está esperando a segunda volta de Jesus Cristo. A primeira vinda dele, né, a segunda vinda, né, aliás, a primeira vinda dele foi quando ele nasceu da forma virginal, né, através da Maria. Então foi a primeira vinda de Jesus. Ele subiu ao céu e falou que ele voltaria novamente para buscar a igreja. Então, desde então, nós estamos esperando a vinda do Senhor. Então é por isso que a igreja diz, né? Maranata, o Espírito diz, e a igreja diz, a noiva diz, né? Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Então o desejo da igreja
é que Jesus volte, que o Messias, o nosso Messias, nosso Salvador, volte, tá? Então os cristãos esperam pela volta de Jesus. Os judeus esperam pela vinda do Messias, porque eles não aceitaram Jesus e eles esperam que ainda venha o Messias, né? Para que eles sejam salvos e instaurem o reino, né, messiânico de Davi aqui na terra e coisa e tal. Agora, uma grande curiosidade é que o povo do Islã também está esperando, né? Os muçulmanos, os islâmicos, também estão esperando um profeta que virá. E o nome desse profeta no islamismo chama-se Mahdi. Então eles estão esperando o Mahdi. Presta atenção que eu estou ensinando para vocês essa noite, irmãos. A igreja espera Jesus. O povo judeu espera o Messias. E o povo islâmico espera o Mahdi, tá? Isso aí tá no Corão. Lá fala que virá o Mahdi, que ele vai matar todos os infiéis. Presta atenção que eu estou falando para vocês, tá bom? Qual que é o perfil desse anticristo, desse ser que virá? Ele é um homem dotado de muitas habilidades. Então ele vai ter um intelecto muito grande, uma sabedoria muito grande, né? Ele vai ter condições de resolver questões muito difíceis. Ele vai ser inteligente. Então ele vai através dessas coisas conquistar as pessoas. E além dessa habilidade incrível, ele também é dotado de muitas capacidades incríveis. E quem olhar para ele vai admirar de tanta sabedoria, de tanto poder. A gente leu aqui, né? O dragão deu para ele o poder, o trono e a autoridade. Então, através desse poder que ele vai receber de Satanás, e o apóstolo Paulo fala que ele vai fazer sinais, maravilhas e prodígios, ele vai surpreender o mundo, ele vai trazer uma grande surpresa para as pessoas. As pessoas vão olhar para ele e falar: esse é o Mahdi, esse é o Messias. Alguns vão falar: esse é o Cristo, esse é o Jesus. Porque Jesus fala assim: ó, cuidado, virão muitos falando que é o Cristo, mas ainda não é o Cristo. Vão falar que ele está no deserto, não vão lá que ele não está lá. Vão falar que ele está dentro de casa, não vá lá porque ele não está lá. Então ele fala isso para a igreja ficar atenta, tá? E eu fico pensando comigo, por que Jesus deixaria tantas advertências para a igreja se a igreja não fosse encontrar com o anticristo? A gente vai ler daqui a pouco os textos que mostram claramente que nós nos encontraremos com ele, tá bom? Por que Jesus daria uma revelação do Apocalipse se a igreja vai ser arrebatada? Quem é que vai ler isso? Você escreveria uma carta para quem você não conhece ou para quem não te conhece? Você escreveria uma carta para quem não ia ler a tua carta? Eu não escreveria, você também não. Por que Jesus, sendo Deus, escreveria? Então, com certeza, ele mandou escrever para alguém que ia ler. E esse alguém que vai ler, que conhece a palavra de Deus, eu não tenho dúvida que é a igreja, tá bom? Então, ele vai ser um grande líder político. Ele vai trazer soluções maravilhosas de grandes dificuldades que a Terra vai estar passando, e ele vai conseguir trazer grandes soluções. Onde nós vamos ler hoje, nessa noite, os principais passagens que falam bastante a respeito do anticristo: Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse, né? São os 3 livros que falam mais a respeito desse homem, desse indivíduo que virá e vai seduzir o mundo e vai trazer soluções incríveis para o mundo, e o mundo vai ficar fascinado por eles. Vocês podem observar hoje que alguns curandeiros, né, alguns fazedores de milagres, né, arrebanham multidões e multidões. Imagina quando vier um camarada capaz de resolver questões de guerra. O mundo clama por guerra, tem até a ONU, né, que tenta entrar em contato com as nações para trazer uma solução de paz. A igreja, né, nós oramos pela paz, que haja paz em Israel, né? E todo mundo quer paz. Aí chega um camarada que traz paz. Todo mundo quer igualdade social. Chega um camarada que resolve os problemas financeiros do mundo.
das questões de enfermidade, das questões de fome, das questões financeiras. Ele vai ser admirado, vai ser adorado, vai ser seguido. A Bíblia diz aqui claramente, né? Que ele vai ser adorado. E todos adoraram o dragão. Versículo 4. Pois concedeu-se autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Então, mostrando esse grande poder e autoridade que esse homem, o anticristo, ele vai receber. Então, a Bíblia vai colocar alguns adjetivos chamando esse homem, né? Denominando esse homem. E é interessante que na cultura judaica, né? Sempre que um nome, alguém tem um nome, esse nome é associado muitas vezes à personalidade dessa pessoa. Por exemplo, Abraão é o pai de muitas nações, né? E assim por diante, né? Então vai recebendo um nome, e o nome diz muito a respeito daquela pessoa. Esaú, né? Que era peludo, né? Então a gente vai observando e vendo. Jacó, que era o suplantador, aquele que vem segurando o calcanhar. Então está relacionado. E da mesma forma, o anticristo recebe vários adjetivos relacionados à personalidade dele, a quem ele é. Daniel capítulo 7, versículo 8, chama ele de chifre pequeno. Então vai falar que havia 4 chifres e no meio sobe um chifre pequeno. E ele vence os outros chifres. Então a gente vai ler isso daqui a pouco. Ele também é chamado de príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é chamado de homem da iniquidade, o homem do pecado, o homem que vive sem lei, tá? Anomia, o homem sem lei. Aliás, né, a igreja tem que cumprir lei, tá? Normas, regras. Porque uma das estratégias do anticristo é não cumprir lei. É o homem sem lei, anomia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele é chamado também de anticristo, uma única vez, como anticristo. E a gente acabou recebendo esse nome mais forte, né? O apóstolo João chama ele, 1 de João, capítulo 2, versículo 18, o anticristo. A besta que sobe do mar, como a gente leu aqui, Apocalipse 13, 1. Ele também é chamado de abominável da desolação. Quem chamou ele assim foi Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24. Então, todos esses nomes, esses adjetivos mostram que, na verdade, esse líder fascinante, esse líder maravilhoso, sábio, com habilidades, inteligente, eloquente, ele cativador, na verdade, ele é do mal, né? Então, esses nomes demonstram que ele é do mal, mostra qual é a verdadeira característica dele, qual é a verdadeira intenção dele. Então ele vem dotado de um dom poderoso para atrair as pessoas. Muito carismático. Um líder muito carismático. Sabe, às vezes a gente assiste alguns programas de televisão, né? E a gente vê aquele apresentador, a gente vê, né, aquele repórter, fala, poxa, que pessoa bacana, que pessoa... Né? A gente nem conhece, mas a pessoa, da forma de falar, da forma de se vestir, o gestual, né? Aquilo ali cativa a gente de uma forma, puxa, como essa pessoa é tão bacana, como essa pessoa é tão legal. Então ele vai ter esse poder de atrair as pessoas para ele. Por quê? Por causa da personalidade que ele tem. Essa personalidade forte, atuante, né, de presença, acaba atraindo as pessoas para ele. Outra coisa, por causa das conquistas dele, ele vai trazer grandes soluções para o mundo. O mundo vai estar em muitas crises, a gente está já entrando, né, essa questão da pandemia, não sei se vão achar a cura ou não vão achar a cura. De repente aparece um camarada aí, começa a liderar, resolve as questões de fome, resolve as guerras que existem pelo mundo, consegue trazer soluções de enfermidades, traz uma questão igualitária nas questões financeiras, e isso vai trazer muita admiração das pessoas. E as pessoas vão falar, poxa vida, né? Que camarada, esse é o camarada. E a sabedoria dele, ele vai ser muito sábio, né? A Bíblia diz que o Satanás ele é mais sábio do que Daniel. E Daniel, a Bíblia diz que ele tinha os espíritos dos deuses, né? Então Satanás vai emprestar para esse homem toda a sabedoria. Então ele vai falar com muita sabedoria. E isso vai cativar muito as pessoas, vai envolver muitas as pessoas. Então ele vai ter a capacidade de solucionar grandes problemas mundiais.
Vocês vão lembrar que a gente estudou dos selos que foram abertos, os 4 primeiros selos. E ali saem os cavaleiros, né? Então ele também é o cavalo, o cavaleiro do cavalo branco. E aí, quando ele parte, Jesus quebra o selo daquele livro que está escrito por dentro e por fora, e os seres viventes diz, vem, ele sai e fala que ele vem para vencer. Ele vem para vencer. E atrás dele ele traz uma comitiva de cavaleiros. O cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, né? Que eu falei para vocês que é Cloros, né? Ele é meio esverdeado, né? A cor do morto. O morto é meio amarelo, meio pálido, meio esverdeado, né? Então ele traz a falsa paz, ele trazendo o arco dele na mão, uma coroa. O outro vem na sequência, trazendo as pestes. O outro vem trazendo a guerra, o outro vem trazendo a fome, o outro vem trazendo a morte e tantas outras coisas. E ele vai se apresentar como uma solução. Então o mundo vai estar entrando num caos de enfermidades, de fome, de guerra, e ele vai trazer a solução para essas guerras, para as crises mundiais, para a pobreza e para todas as questões. Ele vai trazer toda essa situação. Então Jesus, ele falando lá em João, no capítulo 5, versículo 43, ele fala assim, eu vim no nome do meu Pai, mas tem outro que virá no nome... Não, eu vim no nome do meu Pai, completar o versículo, né? Eu vim no nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas virá outro no seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Então, esse anticristo, ele vem para trazer grande confusão. E Jesus está falando para os judeus, vocês vão aceitar. E depois a gente vai ver daqui a pouco em Daniel que eles vão aceitar uma aliança com o anticristo. Eles vão fazer um pacto de aliança com o anticristo. Então, quando é que o anticristo virá? Qual que é o cenário que eu posso olhar para o mundo e falar, o anticristo está para chegar? Então vamos olhar em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, ó: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá. A vinda de Jesus. O apóstolo Paulo está falando da vinda de Jesus. A vinda de Jesus não acontece antes que sem primeiro venha a apostasia. Então a igreja vai se apostatar da fé, vai se desviar dos princípios de Deus. E a gente já observa hoje muitas pessoas já entrando nessa vibe, porque hoje questiona-se muito as escrituras, a palavra de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. E seja revelado o homem do pecado, né? Outro nome que ele recebe, o filho da perdição. Então ele também recebe o nome de o homem do pecado e o filho da perdição. Então Paulo fala claramente que Jesus não vem antes que ele seja revelado. E é por isso que eu falo para vocês que a igreja verá o anticristo. O apóstolo Paulo está falando isso. Pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho do pecado, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, ele vai vir quando? Quando nós observarmos que a apostasia está de uma maneira terrível. Lembra lá Mateus 24? Jesus fala assim: quando se aproximar o final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Então isso é apostasia. E vai aumentar o pecado. É o que a gente está vendo hoje, queridos. Hoje o pecado está sendo aumentado e esses movimentos, né, que se dizem igreja estão abraçados, andando com o pecado, né? Não se importando com o pecado. Hoje é normal divórcio, é normal homossexualismo, é normal adultério, é normal mentira, é normal enganar, é normal fazer fraude em imposto, é normal dar chapéu nas multas, né? Pagar propina para não pagar as multas e andar errado e não cumprir lei, é normal. Então é esse que é o cenário da apostasia. As pessoas não percebem mais que elas têm responsabilidade, que elas têm que guardar a palavra de Deus, que elas têm que cumprir a palavra do Senhor. E aqui Paulo vai falar também que ele não veio ainda, ele vem conforme chegar o tempo da apostasia, mas ele não vem ainda porque tem
alguma coisa que o detém. Então aqui em Tessalonicenses também, nos versículos 5 e 6, fala assim: não vos lembres que quando eu estava com vocês, eu falava essas coisas quando eu estava convosco. E agora vocês já sabem quem o detém, para que ele não seja revelado no tempo certo. Pois o ministério da impiedade já está atuando, ou seja, o mistério do anticristo já estava atuando naquela época de Paulo e está atuando no nosso tempo também. E falta apenas ser tirado do caminho aquele que o detém. Uns vão falar que é a igreja, outros vão falar que o Espírito Santo vai ser tirado. Se o Espírito Santo for embora, ele deixa de ser onipresente, então alguma coisa está errada. O Espírito Santo tem que permanecer na terra. Quem detém na verdade é Deus. O Espírito é Deus, né? Então pode ser que o Espírito Santo esteja detendo. A gente tem a maneira de dividir por departamentos. Deus detém, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo detém que o anticristo seja manifesto. Ele está detendo. Porque tem um tempo certo. Lembra lá em Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo determinado, tem um tempo certo. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Vinda deste ímpio se dá por meio da força de Satanás. Olha aqui, ó, Paulo falando aquilo que João viu. O Satanás dando o trono, o poder e a autoridade dele para que o anticristo venha e se manifeste. E aqui Paulo está falando a mesma coisa, que esse poder, né, vem pela força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Cuidado, irmão. Cuidado com milagres e sinais, viu? Cuidado com... eu vou naquela igreja, eu vou naquele profeta. Cuidado. Está falando aqui que o anticristo, que Satanás opera também sinais e falsos milagres. Cuidado, viu? E com todo o engano de injustiça, para que os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade, para serem salvos. E por isso Deus nos envia a atuação do erro, para que creiam na mentira. Tá? Então, ele não se manifestou ainda, por quê? Duas coisas. Primeiro, quando chegar o tempo da apostasia, ele se manifesta. E aquele que o detém vai liberá-lo. Por quê? Está escrito bem claro aqui. Porque as pessoas não quiseram ser salvas, ouviram o evangelho, não quiseram amar a verdade, então Deus entrega a eles a atuação do erro, para que eles creiam na mentira. Tá? Então, quando o anticristo chegar, é interessante, Daniel vai falar que no princípio ele não vai ser muito aceito, né? Vamos ver lá, Daniel capítulo 11, versículo 21. Daniel 11, 21. Depois, esse será sucedido por um homem vil, o qual não recebeu a honra real, mas virá em tempos seguros e tomará o reino com engano. Então está falando da vinda dele. Então ele vai suceder, né, um reino, um império. E daqui a pouco a gente vai entender quem que vai entregar para ele essa autoridade. São reinos, são governantes, né? Reinos, são governantes, são presidentes que irão entregar para ele. Então, quando ele começar a se manifestar, ele não é bem recebido, mas depois os governantes vão entregar para ele esse reino. Então, outra coisa que a gente vai perceber, que quando ele antecede a vinda dele, haverá muitos outros anticristos. O apóstolo João fala isso. Que é anticristo? Nós vamos ler agora aqui João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Então, João está falando que... Como é que é a última hora? Presta atenção. O anticristo está vindo. Então, o anticristo está vindo quando? Na última hora. Já muitos anticristos têm se levantado. Então, quando muitos anticristos se levantarem, aí está chegando o anticristo, conforme eu vi. Por isso nós sabemos que é a última hora. Por que nós sabemos que é a última hora? Porque muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos têm se levantado. Quem são os anticristos? Eles saíram de nós, porque eles não eram nós. Pois se fossem nós, teriam permanecido. Mas todos aqueles que saíram
para que se manifeste que não são nossos. Então, esse anticristo são aqueles que negam a divindade de Jesus. Vai falar que o espírito que nega que Jesus Cristo vem em carne, esse espírito é o espírito de anticristo, do anticristo. Então vocês podem ver, por exemplo, hoje a igreja está se voltando de uma forma messiânica, né? Retornando ao antigo judaísmo, né? Com festas, com imagens, né? de menorá, com candelabro, com arca, com talite, com quipá. E aí você pergunta para essas pessoas: quem é Jesus? Ele fala: Jesus é o Messias, mas ele é Deus? Não, ele não é Deus. Eles estão negando o Cristo. Quem nega o Cristo, nega o Pai. Esse é o espírito do anticristo. Então a gente observa que está começando a chegar um tempo que as pessoas... Você vai conversar com um amigo de vocês, você fala: Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus, Jesus era um homem, Jesus era um avatar, ele era um iluminado e tantas outras coisas. Então a gente observa essa mentira e este engano. Então a gente tem que estar prestando atenção. Deixa eu correr aqui, já está com 37 minutos. É um tema bem complexo, muita coisa para falar e muita coisa para ler, tá bom? Então vamos ver Daniel apresentando como é que é esse anticristo, esse camarada que vai se colocar no lugar do Senhor. Capítulo 7, versículo 20, fala assim, que ele é muito eloquente, né? Também a respeito dos 10 chifres, ele tinha na cabeça, e outro subiu diante e caíram 3, isto é, o chifre tinha olhos e boca, e falava com arrogância, e parecia mais forte do que os demais. Então ele é eloquente, ele vai ganhar as nações da forma dele falar. Tem pessoas que falam tão bonito, né, que elas falam mentira, e a gente fala: nossa, como falou bonito, né? E a gente vai dormindo ali no canto da sereia. Então ele vai ter essa capacidade de fazer como a serpente, né? Aquele tocador da gaitinha, que a serpente fica paralisada ali, encantada. Ele vai encantar da forma que ele vai falar. Ele vai fazer guerra aos santos. Versículo 21. E quando eu olhava, eu vi o mesmo chifre, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então ele vai guerrear contra os santos. Ele vai guerrear contra os homens e mulheres de Deus. E vai prevalecer. Ele vai vencer os santos. Ele vai matar os santos da igreja. Os santos de Deus. Eu creio que é a igreja. Tá? É Israel. São os crentes que ficaram de segunda linha, que era crente meia boca, não foi arrebatado e ficou. Eu não creio. Eu creio que é a igreja. Porque Paulo falou, a gente acabou de ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós não iremos nos encontrar com o Senhor Jesus antes que o anticristo se manifeste. Então, se ele vai se manifestar, a gente vai encontrar com ele e a gente vai sofrer na mão dele. Quem estiver aqui vai sofrer na mão dele. Ele vai ser um gênio militar, capítulo 8, versículo 24. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar, destruirá os poderosos e o povo santo. Novamente ele está destruindo o povo santo, os poderosos e o povo santo. Ele vai fazer o que ele quiser, porque ele vai ser um grande líder militar, um grande gênio militar. Ele vai ser um grande gênio comercial. Versículo 25. Fará o engano prosperar sob a sua mão com sutileza. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. Então o príncipe dos príncipes é Jesus. Ele vai tentar se levantar com Jesus e ele vai morrer, né? Ele vai ser destruído, a Bíblia diz em Tessalonicenses, com o sopro da boca do Senhor. Ele vai fazer um acordo com o povo de Deus, e no meio desse acordo, ele vai, desse período, né, um acordo de 7 anos, no meio ele vai quebrar o acordo. Lembra dos 42 meses que ele vai ter poder? Ou 1260 dias, que é a mesma coisa, ou um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, são 3 anos e meio. Então ele vai fazer um acordo com o povo de Deus, e ele vai romper esse acordo no meio, e ele vai começar a perseguir o povo de Deus, e quando ele quebra esse acordo, começa a grande tribulação que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 24. Então lá no versículo 27 fala assim, não, vou ler o 26 também.
E depois das 72 semanas, o ungido será tirado. Jesus vai ser tirado e não se achará mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras, assolações estão determinadas. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Quem? O anticristo. Vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Sobre a asa da desolação virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Então ele faz uma aliança com o povo de Deus, né? Ele trazendo essa falsa paz. E aqui eu entendo que essa aliança é com os judeus, que os judeus eles estão desejosos de levantar o terceiro templo. Só que para eles levantarem o terceiro templo, tem que tirar as mesquitas, né, de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, que estão onde era o templo de Salomão. Então tem que ter um acordo. Ele vai trazer essa paz entre judeus e muçulmanos, né, e o povo islâmico. E aí ali vai levantar o terceiro templo, né, o templo que o anticristo vai permitir que seja levantado. E quando levantar esse templo, ele vai entrar nesse templo e ele vai se assentar lá, como nós já lemos, declarando-se como Deus. E nesse momento os judeus não vão adorá-los, rompe a aliança e aí começa a grande perseguição. Deixa eu ler o que está escrito aqui. É verdade, presbítero José Luiz, temos que aproveitar esse período, que é um período de misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para a gente cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar daquele que a gente ama, porque vai vir um tempo muito difícil, um tempo de grande perseguição, tá? Então, como eu falei, ele vai entrar e ele vai se declarar como Deus. Olha só, Daniel 11, 36. O rei, que é o anticristo, fará conforme bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele vai falar blasfêmias, coisas terríveis, como nós lemos em Apocalipse, lemos em Daniel, lemos, né, também em João, e agora Daniel falando de novo. Ele fará coisas terríveis contra os deuses dos deuses. Será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Então ele vai se autodeclarar Deus. Olha só que interessante, no versículo 37, porque você sabe que tem o falso profeta, é uma outra pessoa que a gente vai ter que estudar depois, através da falsa religião, que é a prostituta, né, que é a meretriz, que está assentada sobre o dragão, que está sobre os 7 montes, né? É a falsa religião. Mas o que acontece? O anticristo vai matar até mesmo o falso profeta, porque ele que tem que ser adorado, e porque ele não teme Deus algum. Então, seja muçulmano, seja judeu, seja cristão, ou qualquer outra religião que adore qualquer Deus, ele não respeita nada e ninguém, nenhum Deus. Olha só no versículo 37. Ele não terá respeito pelos deuses dos seus pais, nem pelo Deus amado das mulheres, nem por qualquer outro Deus, pois se engrandecerá acima de tudo. Então ele vai se autodeclarar, né, Deus acima de todos os deuses, e não vai temer Deus algum. E no versículo 38 vai falar que ele adora e entrega ofertas ao Deus da guerra. Versículo 38. Mas em seu lugar ele honrará o Deus da guerra. Honrará com ouro e prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis, a um Deus a quem seus pais não conhecem. Esse é Satanás. Então o anticristo vai honrar e adorar Satanás. Ele não vai temer Deus nenhum. Nem Jeová, nem Alá, nem Buda, nem Krishna, nem Gandhi, nem os orixás, nada disso. Ele não vai temer nenhum. O único que ele vai adorar vai ser o próprio Satanás, vai entregar ofertas para ele. E no versículo 39 fala que ele atacará as fortalezas, ou seja, ele vai atacar as cidades com o auxílio desse Deus estranho, que é o Satanás. Multiplicará a glória que conhece e fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por alto preço. Então ele vai receber todo esse poder e toda essa autoridade de Satanás.
Então, com todo esse poder e toda essa autoridade, ele vai controlar toda a economia mundial. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 13, que a gente estava lendo aqui. Ele vai dominar toda a economia mundial. Apocalipse, capítulo 13. Faltam 15 minutos, vou tentar correr um pouquinho aqui para terminar, tá bom? Capítulo 13 de Apocalipse, os versículos 16 e 17. Ele obrigou o anticristo a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta, o número da besta ou o seu nome. Então o sinal é uma marca, pode ser uma marca, que é um número, tem o nome da besta e tem o nome da besta, tá? Então são três coisas, tá? O nome da besta, o número da besta e o nome dele. Então são três situações, tá? Que tá falando aqui. Então ele vai ter esse domínio e ninguém vai conseguir comprar ou vender, negociar de forma alguma, se não adorar a besta. Mas nós, a igreja, não vamos adorar, irmãos. A gente vai morrer. Quem estiver aqui, fique em paz. Você vai morrer degolado. É isso que vai acontecer com você. Porque a Bíblia é bem clara, eu acabei de ler aqui atrás, ó. Quem é que vai adorar a besta? Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. A igreja vai receber um poder sobrenatural. Lembra lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8? E virá sobre vós o Espírito Santo, e vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é mártir. Você acha que os mártires que já morreram estão morrendo hoje? O Estado Islâmico continua matando crente lá na Nigéria, na África, os países muçulmanos. A igreja se reúne, eles são queimados vivos dentro da igreja. Eles vão lá e matam o pastor, matam todo mundo queimado. Como é que a pessoa suporta? Por causa do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não vai adorar besta nenhuma, irmão. A gente tem que ter essa ideia. Não vai adorar besta nenhuma. Quem é salvo não vai adorar besta nenhuma. Porque a gente vai entregar a nossa vida por amor a Deus. A gente vai morrer por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa do testemunho, por causa do nome dele. Nós vamos morrer. Então, quem estiver aqui, que foi igreja, vai suportar a luta e a perseguição. Não vai ter problema nenhum. É lógico que quem é falso cristão, quem é cristão nominal, quem não teve o sangue lavado, aliás, os pecados lavados no sangue do Cordeiro, quem não recebeu as vestiduras novas, vai adorar sim o anticristo. Por quê? Porque nunca foi cristão, só passeou pela igreja. Lembra que eu falei lá no capítulo 10, esses dias eu preguei na igreja lá, capítulo 10 de João, Jesus fala claramente para os religiosos: vocês não são minhas ovelhas, que se vocês fossem minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. Falou para quem? Para líder judeu, aquele que guardava, que estava lá no templo, que sacrificava diante de Deus, que ensinava o povo. Jesus falou claramente: vocês não são minhas ovelhas, se vocês fossem minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. E Jesus fala também que de maneira alguma a ovelha vai ser arrebatada da mão dele, de jeito nenhum. E ele fala assim: meu Pai, que é muito mais poderoso que tudo, também ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Então a gente vai passar batida, a gente vai suportar. Esse anticristo vai ser um gênio na administração, né? Então a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, seus pés eram como um urso, a sua boca era como um leão. O dragão deu poder para ele, seu trono e grande autoridade. Então ele vai ter grande poder e autoridade para administrar todas as coisas. Ele vencerá os santos. Ele vai vencer os santos. Eu creio que somos nós, os cristãos que estiverem aqui quando o anticristo se manifestar. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Também foi permitido atacar os santos e vencê-los. Então ele vai vencer os santos e ele vai governar o mundo inteiro. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, todo o povo e toda a língua. Então ele vence, guerreia contra os santos, ele vence os santos e ele tem autoridade sobre tudo. Olha só, irmãos. Ele vai vencer os santos, eu falei para vocês, né? Olha quem vai vencer no capítulo 12. Quem é que vai vencer o anticristo? E aí você vai me falar se são os judeus ou se são os falsos crentes que ficaram. Capítulo 12 do Apocalipse,
Versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Judeu aceitou Jesus? Aceitou o sacrifício de Jesus? E o Cordeiro aqui está com letra maiúscula, está falando de Jesus. Não, irmão. Quem aceitou Jesus foi a igreja. Quem vence o anticristo é a igreja. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra e seu testemunho. Quem é que guarda o testemunho de Jesus? É o judeu, irmão. Presta atenção. É a igreja. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então a gente vai morrer sim, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho do Cordeiro que está no nosso coração. E nós não vamos amar a nossa própria vida, porque nós vamos amar o nosso Deus. Olha só ainda lá em Apocalipse capítulo 20, quem é que vence o anticristo? Capítulo 20, versículo 4. Então eu vi alguns tronos, e foi dado poder para julgar os que sentassem nele. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Judeu vai ser degolado por causa do testemunho de Jesus, irmão? A Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar, está lá em Zacarias, capítulo 12, capítulo 14, quando ele voltar, eles vão olhar e ver Jesus. Mas quando Jesus voltar, não arrebatamento, eles não vão se converter antes deles verem Jesus. Quando eles olharem para Jesus, vão falar assim, vão ver as marcas na mão dele e falar assim, da onde você veio? E ele vai falar, eu vim da casa dos meus amigos e eles me feriram. E aí eles vão aceitar Jesus. Então aqui, ó, quem vence, está bem claro, irmão. Aqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Porque eles não adoraram a besta, nem a imagem da besta. Lembra? Quem não tiver a marca do nome ou do número, não compra e nem vende. E tem que adorar. Mas está falando aqui, ó, eles não adoraram. A igreja não vai adorar a besta, irmãos. Nós só temos um Deus e um Senhor. E nosso Senhor é Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. A gente não vai adorar outro Deus, não. Eles não adoraram nem a imagem e não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitarão. A promessa que Paulo fala aos Tessalonicenses da ressurreição dos mortos, né, que já estão com Cristo, e daqueles que estiverem vivos, ressuscitarão para viver com Cristo eternamente. A gente não vai adorar o anticristo. A igreja não vai adorar o anticristo. A igreja não vai se render. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer, mas nós não vamos adorá-lo. O governo, quem vai dar o governo para ele são as nações. Ele vai ter um governo internacional. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13 fala assim: os 10 chifres que vistes são 10 reis. Lembra dos chifres lá dos animais de Daniel? Os chifres que a gente leu agora aqui no capítulo 13. Então o anjo está explicando para ele: os 10 chifres são reis, são reinos, são governantes, são presidentes, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Então, durante um pouco período de tempo, lembra? 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, durante esse período, esses reis, né, essas nações poderosas da terra, a gente vê que hoje o mundo é dividido em bloco, né? Tem o bloco europeu, tem o bloco sul-americano, tem o bloco da América do Norte, né? Então são blocos. Então esses líderes, né, desses 10 países vão entregar para o anticristo o poder e a autoridade, e ele vai reinar durante, fala aqui 1 hora, né? É um curto período de tempo. E quem vai entregar para eles são esses chifres, são essas autoridades. Se você lembrar da visão do sonho, né, do Nabucodonosor, que ele sonhou e ele viu uma estátua, né? Então o profeta Daniel vai falar que a cabeça de ouro é o Nabucodonosor, o tórax e os braços é o reino Medo e o reino Persa, que o quadril é o reino Macedônio, as pernas são 2 pernas, né? O Império Romano, tanto que depois o Império Romano é dividido em 2, né? O Império do Oriente e o Império do Ocidente, né? Uma sede em Roma, outra sede em Constantinopla. Depois ele vê o pé de barro e ferro. Os 10 dedos da estátua são os 10 chifres.
Entendeu? E daí vai sair o anticristo desse reino. Mas depois Daniel fala que veio uma pedra, que é Jesus Cristo, e bate contra esse reino, desses 10 chifres, esses 10 dedos da estátua, que é feito de barro e ferro, e ele vence e ele destrói esse reino, louvado seja Deus. Irmão, entrando na parte final, tá bom? Faltam 7 minutos, eu vou entrar na parte final e eu quero terminar aqui, tá bom? Curiosidade, 3 religiões principais, 3 religiões que são politeístas, perdão, monoteístas, tem um só Deus, cristão, muçulmanos e judeus. Cristãos esperando a volta de Jesus, os muçulmanos esperando o Mahdi, os judeus esperando a vinda do Messias. Da onde vem esse Messias? A Bíblia, o anticristo, né? Da onde vem esse anticristo? Lá em Naum, deixa eu achar aqui, Naum ele vai profetizar contra Nínive, tá? Capital da Assíria. Capítulo 1, versículo 11, ele fala assim: não saiu de ti aquele que tramava o mal contra o Senhor e guiado pela perversidade? Então da onde ele vem? Ele vem da Síria. A Bíblia fala que ele vem do norte. Ele vem do norte. Lembra que a gente estudou também capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Pérgamo? Onde é que estava o trono de Satanás? Na cidade de Pérgamo. Então o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo, a Ásia Menor. Qual é o país que está hoje lá? A Turquia. Qual que era o país que estava naquela época da Síria? Né? A Síria. Então o anticristo vem dessa região. As pessoas pensavam que eles vinham de Roma, né? Que vinha da Europa. Não, irmãos. Ele vem dessa região. Olha só mais uma revelação que o Ezequiel vai trazer para a gente. Quem gosta de ler, lê depois Ezequiel capítulo 38 e 39. Eu vou ler só 2 versículos. Olha da onde que vem o anticristo. Ezequiel 38. E veio a palavra do Senhor: filho do homem, volta o rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, dizendo: assim diz o Senhor, coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então o profeta Ezequiel chama ele de Gog, o príncipe de Magog, de Meseque e Tubal. Qual é essa região? Norte de Israel, região da Síria, região da Ásia Menor, região ali da Turquia. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai poder entender melhor. Deixa eu correr um pouquinho para terminar. O anticristo, ele também foi falado pelos antigos profetas, tá? Eu citei os 3 principais livros, mas Abacuque chama ele de homem que junta as nações, boca arrogante, morte e inferno. Lembra? E um cavalo preto o seguia. Não, perdão. E um cavalo amarelo o seguia. O nome dele é morte. E o inferno o seguia, entendeu? Então, tudo ligado, tá bom? Você vai fazendo a soma, vai ligando. Obadia chama ele de Edom. Então, ele lembra que ele não tem temor dos deuses dos pais deles. Da onde vem Edom? Quem é Edom? Edom é Esaú. Então, ele não vai ter temor dos deuses dos pais deles. Quem é os pais deles? Abraão, Isaac e Jacó. Então Esaú, né, e Ismael, que é o pai dos árabes, pai dos muçulmanos, eles não têm temor. E aqui Obadia chama eles de Edom. Naum chama ele de conselheiro de Belial, destruidor, rei da Assíria, olha só, rei da Assíria, príncipe dos gafanhotos. Aí você faz a ligação também lá com Joel, os gafanhotos de Joel. E Miqueias também vai chamá-lo de rei da Síria. Então olha só, indicando da onde vem o anticristo, indicando de onde ele vem. Curiosidade final para terminar, que vai dar 9 horas. Esse Mahdi, que é o Messias que o islamismo espera, ele vai vir acompanhado de um profeta. E esse profeta chama Isa. Sabe quem é o Isa? Jesus. Então lá no Alcorão fala que o Mahdi vem junto com Isa, que é Jesus, para matar todos os infiéis. Irmãos, presta atenção nisso. Presta atenção nessas coisas. Tem muita coisa para eu falar que não dá para falar. Mas nessa região houve um reino, que era o reino turco-otomano.
que veio depois do Império Romano. Então, lembra que 5 reinos existia, um o outro virá, durará outro tempo, e o 8º virá do 7º. É simples, irmãos. Olha só as pessoas que foram contra o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Macedônia. 5 já era, não é mais. Roma, um é. E outro virá. Depois de Roma, eu falei para vocês que veio o Império Turco-Otomano. E outro virá. E esse dura pouco tempo. Mas o 8º vem do 7º. Da onde que vem o 8º? Da onde vem o reino de Cristo? Do Turco-Otomano. Quem é Turco-Otomano, meus irmãos? Quem é que está esperando o Mahdi? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Mas a grande solução para a gente, a grande alegria para finalizar, que nós não o adoraremos. Pelo contrário, a gente vai amar mais a morte do que a nossa própria vida. A gente vai perecer na mão dele. E a grande felicidade da gente é que o próprio Senhor Jesus vai destruí-lo. Versículo 8. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Amém? Eu termino aqui. Eu corri um pouquinho porque é muita coisa. Tem muita coisa para falar ainda. Tem muita revelação, muita coisa. Não dá para falar tudo. Só do anticristo, você viu? Foi 1 hora falando e não consegui falar tudo. Eu quero agradecer a todos vocês. Lembrando, eu vou colocar esse estudo no YouTube. Você vai entrar no YouTube, você vai fazer um comentário, vai ficar registrado lá. Você vai concorrer a uma dessas canetas. São 4 canetas que eu trouxe da Colômbia de presente para os nossos irmãos. Você vai concorrer a essa caneca. Olha que caneca bonita, né? Você vai concorrer a essa caneca e também vai concorrer a essa camiseta, tá bom? Camiseta que eu trouxe da Colômbia. Então você entra lá depois no YouTube, você curte o estudo do anticristo, você faz um comentário a respeito, o seu nome vai ficar registrado lá e depois nós vamos sortear no dia 20 de setembro lá na Igreja Sede, no Culto das Missões, para que todos nós possamos nos alegrar. Deixa eu ver o que está escrito aqui, que a irmã Selma colocou. Ah, tá bom, 10.000 vezes, e vai ficar só clicando lá. Tá bom, irmã Selma. tem que criar um monte de conta para você concorrer com várias contas, porque mesmo que você curtir várias vezes, só dá para curtir uma, tá bom? E aí eu vou marcar uma só, tá bom? Vamos orar? Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te agradeço por essa audiência e também por esta palavra, Pai, por este estudo. Nós temos paz no nosso coração, Pai, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se o Senhor está comigo, de quem eu me recearei? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agindo o Senhor na minha vida, quem pode impedir, Senhor? Eu sei que é inevitável e chegará um tempo que o filho da perdição vai se manifestar, Pai. E que muitos perecerão adorando a sua imagem, adorando as obras que ele fará, recebendo marcas. Mas eu te louvo, Pai, porque os teus santos, os 7.000 joelhos, eles perecerão. Como está lá em Hebreus, no capítulo 11, por causa da fé, foram cerrados ao meio, apedrejados, morreram à espada, foram comidos por feras, mas eles guardaram a fé. E nós, como a igreja primitiva, e como esses irmãos que padeceram durante todos esses 2 milênios e ainda padecem nos dias de hoje, ó Pai, nós guardaremos a Tua palavra, porque nós venceremos o mal, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa que nós guardaremos o testemunho da Tua palavra. Nós, ó Pai, seremos ressurretos, porque nós poderemos até ser degolados, ó Pai, mortos, mas a Tua palavra diz, o Seu Filho nos garantiu, lá em João, no capítulo 11, que Ele é ressurreição e vida, e aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E essas coisas nos alegram e nos satisfaz. Eu te agradeço por esse estudo e te agradeço pela vida de cada irmão que está presente nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado que vocês ficaram comigo até aqui. Que Deus abençoe. Tá? Então, daqui a pouquinho, daqui eu acho que uns 15, 20 minutos, a internet está bombando aqui hoje.
esse estudo já vai estar lá no YouTube. Aí você entra lá, você tem até o dia 20 pela manhã para entrar, fazer um comentário. Eu vou anotar quem entrou e fez o comentário e concorrer a esses 5 prêmios, tá bom? Deus abençoe, estamos no mês de festa. Quinta-feira vai ter um diácono pregando lá no Jardim Queralux. O irmão que já recebeu a escalinha, não esquece de cumprir a escala. E domingo também na sede e lá no Jardim Queralux a gente vai tendo os pastores, os presbíteros, né, vindo, pregando lá e aqui e abençoando a igreja. Que Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. A igreja diz amém e amém. Boa noite a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Valeu, obrigado.